numa intensidade menor, algumas situações, muitas vezes familiares, enfermidades, várias tribulações e lutas que nós passamos, e nós entendemos que todas as nossas lutas, os nossos problemas, as tribulações que nós vivenciamos, elas são espirituais. A nossa guerra não é contra pessoas, ainda que estejamos lidando com pessoas, mas a nossa guerra é uma guerra espiritual. E nós precisamos discernir essa guerra de forma espiritual. Então hoje eu quero falar um pouco sobre isso, sobre a natureza das nossas aflições, porque nós precisamos saber o porquê, a origem das lutas que nós estamos vivendo, para que nós possamos também usar as armas corretas no momento dessas lutas. Irmãos, estão compreendendo? Então, todas as nossas lutas, os nossos problemas, as nossas dificuldades, elas têm uma origem. E nós precisamos saber essa origem para podermos usar as nossas armas, que são armas espirituais. Eu tenho certeza que essa mensagem nessa manhã vai abrir o seu entendimento para muitas coisas que talvez você passou, né, está passando ou irá passar. E como você deve agir, como você deve se portar diante de cada uma dessas situações. Então isso é muito importante o que eu vou trazer nessa manhã. Efésios capítulo 6, versículo 10, 11 e 12, quando fala da armadura, né, do cristão, fala assim, olha, finalmente sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra sangue, não é contra carne, ou seja, não é contra seres humanos, contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra dominadores nesse mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então a nossa luta é uma luta contra poderes espirituais nas regiões celestiais, que atuam nas regiões celestiais. Então não é uma luta contra pessoas, contra homens, contra carne e sangue. Amém? Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abra o nosso entendimento nessa manhã, nos instrua, nos ensine e nos dê revelação da Tua palavra, para que possamos enxergar aquilo que ainda não estávamos enxergando, em nome de Jesus. E todos digam amém e amém. Então, irmãos, como bons soldados, nós precisamos nos preparar e nos fortalecer para estarmos prontos diante de qualquer situação, diante de qualquer dificuldade. É essa figura aqui que Paulo usa, né? Nos revestirmos de toda a armadura de Deus, né? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, nós precisamos entender isso para possamos lutar com as armas corretas. Então, qual é a primeira estratégia, qual é a primeira tribulação, luta, né, que eu quero trazer nessa manhã? Que são os ataques do inimigo. Diga assim, ataque do inimigo. Eu preciso saber quando o que eu estou vivendo, a adversidade, a tribulação, a aflição que eu estou vivendo, quando é um ataque do inimigo sobre a minha vida. Eu preciso entender isso. Porque são várias formas de lutas e de tribulações. Muitas vezes é um ataque do inimigo. Outras vezes nós estamos sendo provados pelo Senhor. Outras vezes estamos sendo disciplinados por Deus. Então, como discernir, como compreender, né, essas situações? A Bíblia diz assim, que pelos frutos, né, falando ali dos falsos profetas, ele diz assim, ó, pelos frutos conhecereis, né, quem são esses falsos profetas. Fala lá no livro de Mateus, né? Então, quando nós sabemos as consequências, né, quando nós sabemos as consequências daquilo que nós estamos vivendo, nós vamos entender também o porquê que nós estamos vivendo aquilo. A origem, né, das tribulações que nós estamos vivendo. Então, no livro de Lucas 22, 31, Lucas 22, 31. Então, quando eu analiso os frutos, né, daquilo que eu estou vivendo,
quando eu analiso os frutos que ele produz, né, que aquela dificuldade produz, está me levando, eu vou discernir qual é a situação que eu estou vivendo, né? Então, em Lucas 22, 31, diz assim, olha, o Senhor falando com Simão Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como se faz com o trigo, né? Ou seja, o próprio Jesus falando ali com os seus discípulos através de Simão Pedro. O próprio Satanás pediu para peneirar vocês como se faz com trigo. Então, quando eu sei que a luta, a tribulação, as dificuldades que eu estou vivendo é um ataque do inimigo, como aqui no caso que Jesus fala com Pedro, ou como no caso de Jó, se nós queremos também ver outra situação, né, que o inimigo pediu ali permissão para atacar ali a vida de Jó. Então, quando eu sei que a adversidade que eu estou passando é um ataque do inimigo, é quando você enfrenta uma situação que está tentando te humilhar, te envergonhar, tirar a sua paz, tirar a sua alegria, abalar a sua fé ou a sua coragem. Então, toda vez que nós nos sentimos humilhados, envergonhados, quando a nossa paz muitas vezes é tirada, quando nós estamos passando muitas vezes por uma opressão muito grande na nossa vida, nós podemos ter o entendimento que é um ataque do inimigo, porque aquilo que nós sentimos, às vezes aquela aflição, aquele incômodo, aquela vontade de parar tudo, de desanimar da vida, muitas vezes nós estamos passando por um ataque do inimigo na nossa vida. Em João capítulo 10, versículo 10, diz que o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. Então, quando eu estou passando por esse tipo de aflição, esse tipo de luta, né, que eu estou sendo atacado pelo inimigo. Muitas vezes, amados, eu sou atacado quando eu estou fazendo bem. Eu estou fazendo bem e o inimigo vem e me ataca de uma forma a gerar em mim medo, angústia, tristeza, né? Então, muitas vezes, quando eu estou fazendo o bem e o mal vem sobre mim, como aconteceu com Jó, muitas vezes pode ser um ataque do inimigo sobre a minha vida. Eu estou fazendo bem, estou procurando andar correto, mas o inimigo vem, de uma certa forma, para tentar me destruir, para tentar me desanimar, para gerar na minha vida um tipo de desfalecimento. A pessoa começa a desfalecer, até se afastar dos caminhos de Deus, por causa de um ataque do inimigo sobre a sua vida. Outras vezes, quando algo grandioso está para acontecer na minha vida, quando algo muito grande, né, está para acontecer na minha vida, o inimigo ele tenta confundir com mentiras, gerando desânimo e desespero. Você sabe quando algo grande de Deus está para acontecer na nossa vida, né? Em alguma área da nossa vida, e de repente o inimigo começa a lançar enganos e mentira sobre a nossa mente. Porque uma das formas que o inimigo age nos nossos dias é na nossa mente, lançando setas de mentiras e de enganos sobre a nossa mente, para confundir a nossa mente. Então, muitas vezes, quando algo grande está acontecendo, de repente, é uma conversão que você está esperando na sua família, de um ente seu, de um marido, de um filho, que você tem orado, tem buscado a Deus, e está prestes a acontecer isso, né? Está prestes a acontecer isso na sua vida. E o que o inimigo começa a fazer? A lançar mentiras e enganos. Então, toda vez que algo grande de Deus está para acontecer na sua vida, né, o inimigo começa a lançar mentiras e enganos para tentar te confundir, gerando desânimo e desespero na sua vida. Para tentar te levar a duvidar da promessa de Deus. Então, a maior artimanha do inimigo é a mentira, né? João capítulo 8, 44, a mentira e o engano. João 8, 44.
vocês são do diabo, o pai de vocês, e querem fazer o que ele deseja. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, expressa a sua própria natureza, pois ele é mentiroso e o pai da mentira. Então você precisa estar atento, porque muitas vezes Deus está querendo fazer uma grande obra na sua vida. Portas que vão se abrir, situações que você tem buscado, né, e de repente estão para acontecer. Aí o inimigo ele vem de forma sorrateira, como tentando matar, roubar e destruir, e ele começa a lançar mentiras de engano na sua mente, de medo na sua mente. Então o inimigo lança na sua mente duas palavras: não e nunca. Diga comigo, não e nunca. Então sempre que algo grande está para acontecer na sua vida, o inimigo começa a lançar essas palavras negativas, não e nunca. Ou seja, ele diz: olha, você nunca será curado, o seu marido nunca irá mudar, você nunca vai prosperar e vai crescer, a minha família nunca irá se converter, desista dos seus sonhos, eles não se realizarão, não irão se realizar nunca. Então você percebe? Coisas estão para acontecer e o inimigo começa a lançar palavras negativas, semear mentiras, semear palavras que vão te fazer desanimar. Você está crendo, você está, sabe, Deus está fazendo a obra, as coisas estão acontecendo, mas ele começa a lançar na sua mente palavras negativas de não e nunca. Então, isso são ataques do inimigo. Então, as setas malignas, as suas mentiras, sempre contrariam aquilo que Deus te diz. Sempre contraria a promessa de Deus na sua vida. Sempre contraria aquilo que Deus quer fazer na sua vida, tentando enfraquecer a sua fé. Quantos já vivenciaram essa situação? Está ali para acontecer algo, né? Você percebe que Deus está abrindo uma porta e de repente vem algumas palavras sendo lançadas na sua mente, dizendo: olha, isso não vai acontecer, é impossível, né? Você nunca verá isso acontecer na sua vida. São setas do inimigo, ataques do inimigo na sua mente, tentando enfraquecer a sua fé, tentando te desanimar. Em 2 Coríntios 11:3 diz assim, 2 Coríntios 11:3, o que eu receio e o que quero evitar é que, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente, assim a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção que vocês têm por Cristo. Então o propósito do inimigo é fazer com que as promessas de Deus na nossa vida, aquilo que Deus disse na sua palavra, seja corrompido na sua mente. Aquilo que você recebeu, aquilo que Deus tem colocado ali, sabe, no seu espírito, que isso seja corrompido. Por isso que Paulo diz aqui, olha, o que eu receio é evitar que, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente, assim a mente de você seja corrompida, né? Seja corrompida, ou seja, se desvie da verdade, se desvie das promessas, se desvie daquilo que Deus tem para a sua vida. Então a gente precisa estar atento, amados, quando o inimigo muitas vezes ele age dessa forma, tentando corromper a palavra de Deus que está em nossas vidas, de forma astuta, lançando palavras: é impossível, nunca, você não irá conseguir isso nunca, sempre lançando palavras dessa forma. E a Bíblia diz o que, amados? Que tudo é possível àquele que crê. Todas as coisas são possíveis àquele que crê. Então, o que Deus diz em sua palavra, esta é a verdade. Aquilo que está na palavra de Deus, essa é a verdade para a sua vida. Então, nós precisamos nos agarrar àquilo que está na palavra de Deus. A Bíblia diz que tudo que Jesus conquistou na cruz é nosso direito, é nossa herança. Diga assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é meu direito, é minha herança. É a herança de Deus para a minha vida.
Então você tem que estar vigiando para que o inimigo não venha corromper aquilo que Deus já colocou sobre a sua vida, aquilo que Deus já determinou para a sua vida. Então o inimigo ele tenta agir com esse ataque dessa forma, corrompendo, mudando aquilo que Deus já estabeleceu para a sua vida. Em 2 de Coríntios capítulo 1, versículo 20, diz que assim como são as promessas de Deus, elas têm um sim e amém, e um amém da parte de Deus. 1 de Coríntios 1, 20, 2 de Coríntios 1, 20. Pois em Cristo, cada uma das promessas de Deus é sim. Por essa razão, por meio dele, dizemos amém para a glória de Deus. Ou em outras traduções, as promessas de Deus para a sua vida, elas têm um sim e um amém da parte dele, né? Deus já determinou, Deus já disse sim, Deus já disse, olha, é seu direito, é sua herança. Então nós temos que nos agarrar a isso, aquilo que Deus nos prometeu. E não nos deixar levar pela astúcia do engano, pela mentira que o inimigo tenta lançar em nossas mentes, corrompendo a palavra de Deus. Por isso que é tão importante nós permanecermos firmes na palavra. Quando você vê Jesus sendo tentado no deserto, né? Ele foi tentado ali no deserto por Satanás, um ataque do inimigo sobre a sua vida, né? Tentando corromper, tentando oferecer a ele coisas ilícitas naquele momento. Era um ataque do inimigo. E como que Jesus reagiu àquele ataque, amados? Com a palavra, diga com a palavra. Com a palavra. Ele profetizou a palavra, ele declarou a palavra, né? Ele trouxe a palavra naquele momento para resistir e combater aquele ataque do inimigo. Então por aí nós começamos a ver como que eu tenho que agir quando eu estou sofrendo esse ataque do inimigo. Seja através desse ataque na nossa mente, né, com essas setas na nossa mente, seja através dessa opressão, gerando desânimo, eu tenho que reagir com a palavra de Deus. Eu tenho que declarar, Senhor, eu sou mais que vencedor em todas as coisas, eu posso todas as coisas no Senhor, eu me fortaleço na força do seu poder, as minhas armas são armas espirituais, e nessa hora eu derrubo raciocínios, altivez, tudo aquilo que se levanta na minha mente, eu levo cativo ao Senhor. Eu derrubo fortalezas que estão mentiras na minha mente, eu derrubo nessa hora pelo poder do nome de Jesus. Declaro que a minha mente é a mente de Cristo, que eu tenho uma mente cativa, Senhor. Você tem que declarar isso. Você tem que começar a usar a palavra para resistir a esse ataque do inimigo. Então, como que eu posso enfrentar? Né? Nós vimos aqui a primeira origem das nossas aflições, né? A natureza dessa aflição. A primeira é um ataque do inimigo. Você pode estar sendo alvo de um ataque do inimigo, que gera o quê? Desânimo, que gera muitas vezes falta de fé na sua vida. Então, como que eu tenho que agir diante disso? Como que eu posso enfrentar esses ataques? Confessando e declarando sempre aquilo que diz a palavra de Deus, né? Como Jesus fez ali no deserto. Em 2 de Coríntios 4:13, 2 de Coríntios 4:13. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso é que eu falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então o espírito da fé é falar aquilo que se crê, é declarar, é profetizar aquilo que eu creio, porque nós não vivemos por aquilo que nós vemos, nós vivemos por aquilo que nós cremos. Então nós temos que falar, ainda que não estejamos vendo, eu tenho que falar, dizer aquilo que está escrito. Esse é o espírito da fé. Porque muitas vezes, diante daquilo que nós estamos vendo, qual que é a nossa reação? É xingar, é murmurar, é reclamar, é dizer eu não aguento, eu estou cansado. Não é essa a nossa reação? Mas a Bíblia diz que eu tenho que reagir de forma diferente. Eu tenho que falar aquilo que eu creio e não aquilo que eu estou vendo com meus olhos. Eu tenho que começar a profetizar, a resistir pela fé. Esse é o espírito da fé. É você orar mesmo sem vontade.
É você orar e profetizar aquilo que está escrito, mesmo que você não esteja vendo. Os irmãos estão entendendo? Esse é o espírito da fé. Por isso que o cristão, ele é resistente, ele é firme, ele não retrocede naquilo que ele crê. Então ele profetiza aquilo que ele crê. Esse é o espírito da fé. Então eu posso enfrentar esses ataques confessando e declarando aquilo que a palavra de Deus diz, resistindo. Então quando você está diante de uma dificuldade e começa a resistir com a palavra de Deus, então o que está na palavra é o que vai acontecer sobre a sua vida. Quando você começa, porque a Bíblia diz que o Deus que chama à existência as coisas que ainda não existem, né? As coisas que não existem, que trata as coisas que não são como se já fossem. Esse é o Deus que nós cremos. Então você traz a existência pela palavra sobre a sua vida, quando você começa a declarar, a resistir através da palavra de Deus. Então, eu identifiquei que é um ataque do inimigo querendo me confundir, trazendo ameaças, mentiras, gerando medo. Eu preciso orar com fé e autoridade. Diga, orar com fé e com autoridade. É momento de você orar com fé e com autoridade. Sabe, irmãos, existem orações que são orações que você faz ali no momento de entrega, uma oração de adoração ao Senhor, né? Uma declaração de amor, mas no momento do ataque de inimigo, você tem que orar com autoridade e com fé. Você tem que se levantar no lugar que você está, seja na sua casa, seja no seu trabalho, e você tem que com autoridade começar a orar e a resistir àquele ataque. Porque você tem que estar na mesma proporção. Sabe, a Bíblia diz que se eu me coloco de maneira fraca no momento da minha luta, da minha aflição, eu vou ficar o quê? Fraco. Se você se coloca de maneira fraca, frouxa no momento da sua aflição, você não vai ter firmeza, você vai ser fraco. Então, na hora do ataque do inimigo, amados, é hora de levantar a nossa voz, é hora de você se erguer e começar a declarar com autoridade sobre aquela situação. É hora de você olhar para o alto e começar a dizer: Senhor, em nome de Jesus, eu me levanto aqui na autoridade do Senhor, eu resisto, eu mando embora, eu rejeito, eu desligo. É hora de usar a autoridade. Você precisa usar a autoridade que Deus te deu, através da palavra de Deus, através da sua expressão naquele momento, para resistir àquela situação. Então, orar com fé e autoridade. Quando eu oro com fé, eu levo cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5, 2 Coríntios 10, 4 e 5. Então, como que eu reajo diante de um ataque do inimigo? Oração com autoridade e com fé. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, uma atitude de autoridade, levar cativo, prender. Então, se o pensamento está na sua mente ali, tentando te confundir, te desanimar, o que é levar cativo? É você pegar aquele pensamento e prender, mandar para longe, não aceitar, resistir àquele pensamento. Isso é prender o pensamento. Porque às vezes os pensamentos, eles ficam ali, tentando achar lugar na nossa mente, não é verdade? E você às vezes não reage. Então você percebeu aquele ataque do inimigo na sua mente, com aquela seta, com aquela mentira, com aquele engano, prenda esse pensamento, derruba as fortalezas. Sabe de que forma? Orando firme, com autoridade. Apresentando ao Senhor a sua mente, resistindo a pensamentos contrários. Muitas pessoas, amados, que se entregam à depressão e às vezes até mesmo ao suicídio, à morte, é porque eles não resistem. É porque eles não levantam a sua autoridade, as suas armas espirituais, e eles se entregam àquela situação.
Então, amados, a nossa mente ela é um campo de batalha. Se você não tiver autoridade para resistir, para detectar e resistir aos pensamentos contrários, eles vão dominar a sua mente. Eles vão tomar o controle da sua mente. Então, percebeu a mentira, percebeu o engano, falando contra a sua identidade, contra aquilo que você é em Cristo Jesus, te colocando muitas vezes como vítima, como, sabe, uma pessoa que é um derrotado. Começa a resistir a esse pensamento, aprender a derrubar, como diz a palavra do Senhor, né? Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, é orar com autoridade. A segunda coisa que eu preciso fazer, quando eu percebo que eu estou sendo atacado pelo inimigo, louvar continuamente a Deus. Quando você louva continuamente a Deus, o ambiente, a atmosfera começa a mudar. Quando há um ambiente de louvor, de adoração, de exaltação a Deus, aquele ambiente de angústia, aquele ambiente de pranto, de tristeza, se transforma num ambiente de louvor e de alegria. É o que diz, me parece, em Isaías 61, versículo 3. 61, versículo 3. Olha só. E a pôr sobre os que estão em Sião. Então, que estão em Sião, de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então o que ele diz aqui? Olha, coroa em vez de cinza, diga isso, coroa em vez de cinza. Ou seja, cinza quer dizer o quê? Momento de tristeza, de angústia, coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Então, quando eu crio na minha vida, na minha casa, onde eu estou, um ambiente de louvor, porque um ambiente de louvor e adoração, amados, não deve ser somente na igreja. A Bíblia diz que nós somos adoradores, né? Que adoram em espírito e em verdade. Um adorador, ele não adora não é só na igreja, não é só com louvores e com cânticos, ele adora com a sua vida, ele adora expressando a Deus a todo momento, né? Engrandecendo a Deus por aquilo que Ele é. Adorar a Deus é reconhecer o que Deus é. Deus é santo, Deus é fiel, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é o Todo-Poderoso. Então, como que eu adoro a Deus? Quando eu reconheço a pessoa de Jesus, aquilo que Ele é, a sua grandeza, né? Então, eu não adoro não é pelo que Ele faz, mas é pelo que Ele é, pelo que Ele é. Então, crie um ambiente de louvor, crie um ambiente de adoração, e isso vai gerar alegria, aquele pranto vai se tornar em alegria na sua vida, quando você estiver sendo atacado pelo inimigo. Glória a Deus, diga glória a Deus. Então, quais são as características de um ataque do inimigo? Traz confusão e desespero, gera desânimo e afastamento da presença de Deus, coloca tentações no caminho. Então, no meio de todo aquele ataque, sabe o que acontece? O inimigo lança as suas armadilhas e tentações. Olha como é que a coisa vai só progredindo, né? A pressão se torna cada vez maior. E outra característica, ele ataca a identidade e a nossa autoestima. Então essas são as características, né? Ataca a identidade e a autoestima, coloca tentações no meio do caminho, gera desânimo e afastamento da presença de Deus, traz confusão e desespero na sua vida. Então, como eu disse aqui, quando você, pelos frutos, ou seja, tudo aquilo que está acontecendo na sua vida, você vai identificar qual é a origem da luta que você está vivendo. Se você está se sentindo dessa forma, é porque você está sob um ataque do inimigo na sua vida. Então, olha como que é importante isso, amados. Ataque do inimigo sobre a nossa vida. Então, quando eu sei agora
que a adversidade, a luta que eu estou vivendo é uma provação. Quando que eu estou sendo testado? Quando que eu estou sendo provado por Deus? Como Abraão, quando levou o seu filho Isaque ali para oferecer em sacrifício. Quando que eu sei que a luta e a dificuldade que eu estou vivendo é uma provação da parte de Deus? Em 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7. 1 Pedro 1, 6 e 7. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, diga assim, breve tempo. Diga assim, olha, as provações, diga comigo, as provações, elas são por breve tempo. Porque o propósito da provação é nos fazer crescer, é nos ensinar, é que nós sejamos sendo amadurecidos, né, no nosso caráter. Então é por breve tempo. Se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da sua fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação do Senhor Jesus Cristo. Então anote aí, quando que eu sei que eu estou passando por uma provação? Ela tem um propósito claro. Deus tem um propósito claro na minha vida. Produz crescimento espiritual. Vai exigir paciência e perseverança da sua parte. E levam você para mais perto de Deus. Então você percebe a diferença? Quando você está sendo atacado pelo inimigo, vem o quê? Medo, opressão, tristeza, angústia, afastamento da presença de Deus. Mas quando você está sendo provado, você percebe, sabe, que Deus está muito próximo de você. Assim como no momento em que você está sendo atacado pelo inimigo, você tem que ter uma certeza. Quando o inimigo está te atacando de alguma forma, a presença de Deus, ela está muito próxima de você. A glória de Deus está muito próxima de você. Talvez você não perceba por causa da grandeza do ataque, mas você pode ter certeza que a presença de Deus, a glória do Todo-Poderoso, está junto a você. Porque Ele não vai permitir, sabe, que você esteja passando por uma tentação e uma luta, sem que Ele esteja junto com você. Então você tem que ter essa certeza. Você pode estar passando por um ataque do inimigo, mas Deus, a sua presença está poderosa ali junto com você. Né? Ele diz assim, olha, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o quê? Não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Então, mesmo no vale da sombra da morte, daquele ataque intenso, sabe, daquelas setas que são lançadas, mas você pode ter a certeza que o Senhor é contigo. Eu sou contigo, servo bom. Você tem que exaltar a Deus, falar, Senhor, ainda que eu não perceba, eu sei que o Senhor está comigo. E você sabe, no momento que você está sendo atacado pelo inimigo, a sua oração, ela tem que ser uma oração de resistência, e tem que ser uma oração de dizer assim, Senhor, fortalece a minha fé. Concede-me graça, Pai, para que eu possa passar por essa situação. Então, muitas vezes, amados, nós não oramos dessa forma, né? Mas você tem que orar dessa forma, Deus, ao invés de você falar assim, ó Deus, me livra desse mal, diga assim, Senhor, concede-me força, concede-me graça. Capacita-me, Senhor, nessa hora, para que eu passe por essa situação, né? E não seja atingido. Então aí você tem que orar, como o Senhor disse para o apóstolo Paulo, né? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa quando você é fraco, na sua fraqueza. Então aprenda a orar, Senhor, fortalece-me nessa hora. Ao invés de você chorar, sabe, se desanimar, erga suas mãos e diz, Senhor, me fortalece nessa hora. Fortalece, Senhor Jesus, a minha mente, fortalece as minhas mãos, os meus pés, para que eu possa passar por essa luta e dizer lá na frente, eu sou mais que vencedor em todas as coisas. Então você tem que dizer isso para o Senhor. Fortalece-me, concede-me graça para passar por essa luta e passar por essas tribulações. Então, quando eu sei que eu estou sendo provado por Deus? Tiago capítulo 1, versículo 2 e 4 também. Tiago 1, 2 e 4. Meus irmãos, tende motivo de toda alegria o passardes por várias
provações, sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Olha a diferença, amados. Produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, ou seja, tem que se perseverar até o fim, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, a provação, ela vai nos aperfeiçoar. Ela vai nos tornar mais fortes, mais firmes, mais resistentes às situações. É o que ele diz aqui, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, diferente do ataque do inimigo, por trás da provação que nós estamos vivendo, há um propósito. E isso vai cooperar para o seu bem e não para o seu mal. Essa palavra provar, ela tem o sentido de fazer conhecer. Quando eu estou sendo provado, eu estou me fazendo conhecer. É na provação que nós demonstramos quem nós somos. É na hora da provação que nós demonstramos quem nós somos. É na provação que nós demonstramos em quem nós confiamos. É na provação que eu vou saber que eu sou capaz de suportar e vencer todas as dificuldades. É na hora da provação. É nesse momento. Por isso que o propósito dela é nos aperfeiçoar, é nos tornar melhores diante das dificuldades. Tiago capítulo 1, versículo 12. É na provação que nós somos testados na nossa fé. Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida. Você percebe a diferença, né? O fruto de uma situação onde nós estamos sendo provados pelo Senhor? E como que você tem que agir nessa hora? Você tem que perseverar firme na fé. Você precisa confiar em Deus. Você precisa saber que Deus, Ele quer o seu melhor nessa hora. Você não tem que ficar ali, sabe, se sentindo derrotado, porque Deus está querendo o melhor para a sua vida. Essa provação, assim como Ele fez ali com Abraão. Ele provou Abraão. Na realidade, quando Deus pediu Isaac de Abraão, Ele não estava querendo Isaac, Ele estava querendo que Abraão fosse totalmente dele, é isso que Ele queria. Ele queria que Abraão provasse o seu amor total por ele. Ele não queria o filho de Abraão, mas ele queria que Abraão se tornasse verdadeiramente, né, um homem fiel a ele. Ele queria ver a fé, até onde iria a fé de Abraão. Então, a provação, ela tem esse propósito, né, de nos tornar sempre melhores, de nos quebrantar. Quando nós passamos por provações, nós também nos tornamos humildes e quebrantados. Então a provação faz isso. Ela nos quebranta, ela joga por terra o orgulho, que muitas vezes está dentro de nós. Então Deus nos prova para nos quebrantar também. A pessoa, ela passa a ficar mais dependente de Deus, da palavra, passa a valorizar as coisas espirituais, ela vem mais à igreja, passa a ser mais fiel na igreja, no corpo de Cristo. E o mais importante é que no final de tudo, nós somos mais que vencedores em todas as coisas. Então ele não permite que nós sejamos provados para nos destruir. O propósito da provação não é nos destruir. Quem é o agente ali do ataque do inimigo? É o próprio inimigo, não é verdade? Mas quem que é o agente de uma provação? O próprio Deus. É Deus que está nos provando. Essa é a diferença. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo de 7 a 10, primeiro, 2 Coríntios capítulo 4, de 7 a 10. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós.
Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Agora coloca o versículo 15, na continuação desse daí, 2 Coríntios 4,15. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne-se abundante em ações de graça, por meio de muitos para dar glória a Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Então a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso de glória, né? Por isso não desanimamos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, seja afligido, atribulado, o nosso interior se renova dia após dia. Então a provação tem esse propósito de nos renovar o nosso interior dia após dia. Nós vamos crescendo, nós vamos tornando mais fortes, mais firmes. A nossa fé, ela é revigorada, né? Nós passamos a ter uma atitude muito melhor do que nós tínhamos antes, quando nós estamos sendo provados pelo Senhor. E por último, amados, quando eu sei que estou sendo disciplinado por Deus. Então nós falamos sobre ataque do inimigo, falamos sobre provação e como eu devo agir, né, no momento da provação, que eu tenho que confiar no Senhor, eu tenho que perseverar em Cristo Jesus, eu tenho que estar na comunhão, né, dos santos, eu tenho que ser uma pessoa paciente, porque a provação ela produz paciência, ela tem que produzir paciência, eu preciso ter paciência na minha vida, né? Para que Deus possa completar ali a sua obra na minha vida. Quando eu sei que eu estou sendo disciplinado, em Hebreus capítulo 12, Hebreus 12, no versículo de 4 a 12, Hebreus 12, de 4 a 12. Ora, a vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. E está esquecida a exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és provado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como a filhos, pois que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria. Ao depois, entretanto, produz um fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Então, quando eu sei que eu estou sendo disciplinado por Deus, quando eu estou em desobediência, quando eu estou em rebeldia, quando eu não estou fazendo a vontade de Deus, quando eu estou agindo de forma insubmissa, a minha vida está errada, eu estou no pecado, eu estou na carnalidade. Toda vez que eu quebro os princípios de Deus, e eu estou em desobediência, em submissão a Deus, Deus, porque Ele é Pai, o que Ele faz comigo? Ele me manda para longe, me manda embora, me mata. Ele me disciplina, Ele me corrige. Porque eu sou filho, e todo filho, ele é corrigido por Deus.
Então Deus nos corrige quando estamos em rebeldia. Qual o filho que não é disciplinado por Deus? Diz a palavra do Senhor aqui em Hebreus. Em Provérbios também, Provérbios capítulo 23. Provérbios 3:12. Olha só, 3:12. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então Deus vai sempre nos disciplinar quando nós estivermos agindo de forma desobediente, rebelde, insubmissa, quando a gente quiser permanecer no pecado. Deus vai agir de forma a nos disciplinar, a nos corrigir. Bispo, e o que eu tenho de fazer quando eu estou sendo disciplinado por Deus? Porque deixa eu te dizer uma coisa, meu amado, nessa manhã. Quando uma pessoa está sendo disciplinada por Deus, não adianta trazer ela à frente para orar por ela. Não adianta. Porque Deus está disciplinando essa pessoa. Mas a pessoa está no pecado, a pessoa está em desobediência a Deus de forma explícita, né? Está fazendo coisas erradas. E aí, a pessoa, ela pede oração. Pastor, ora por mim. Essa oração não vai passar do teto, porque ela está sob disciplina de Deus. E quem está sendo disciplinado por Deus, o que vai adiantar a minha oração? Qual deve ser a minha atitude então? Eu preciso me arrepender. Eu preciso voltar aos caminhos certos. Eu preciso endireitar os meus passos, para que eu possa alcançar de Deus a misericórdia. Então, você está sofrendo disciplina? O que eu tenho que fazer? Arrependa-se. Coloca o seu joelho no chão e peça perdão a Deus. Diga: Senhor, me perdoa. Eu tenho sido um filho rebelde. Eu tenho sido um filho ingrato. Eu não tenho dado ouvidos ao que o Senhor tem falado ao meu coração. Por isso, nessa hora, eu me prostro diante de Ti. Peço perdão, Pai. Retires a Tua mão. O peso da Tua mão que está sobre a minha vida. Para que eu possa, Senhor Jesus, ter paz. Para que eu possa andar, Senhor, em caminhos retos de justiça. Então, toda vez que você estiver sendo disciplinado diante de Deus, corra para os pés dele, rápido, e peça perdão, e volte para os caminhos do Senhor. É assim que Deus, amados, nos trata. A natureza das nossas aflições, a natureza dos nossos problemas, daquilo que nós vivemos, das nossas tribulações, você precisa entender, para que você possa tomar a atitude certa diante dessa situação. Eu não sei nessa manhã qual é o problema, a tribulação que você está vivendo, o que você tem passado, mas você tenha certeza que Deus está com você e Ele quer o seu melhor. Ainda que seja um ataque do inimigo, Deus está com você. Ainda que você passe pelo fogo, ainda que as águas tentem submergir, Deus está com você. Vamos ficar de pé. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, nós recebemos essa palavra, Pai. Obrigado por abrir os nossos olhos, o nosso entendimento. E nós queremos descansar no Senhor. Queremos descansar em Ti, Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus. Que nessa manhã você possa estar discernindo. Se você está passando por lutas, se está passando por tribulações na sua vida, pense nisso. Comece a discernir. Isso é um ataque do inimigo? Isso é uma disciplina de Deus? Isso é uma prova de Deus sobre a sua vida? Em nome de Jesus, busque o Senhor nessa hora. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder, como diz Paulo ali aos Efésios. Revista-se de toda a armadura de Deus nessa hora. Oh, Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença nessa manhã. Porque não existem lutas, não existem dificuldades as quais nós não possamos suportar. Não existe, Pai. O Senhor está conosco, o Senhor nos capacita em toda situação, Senhor, a sermos mais que vencedores em todas as coisas, Pai. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tome a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, sobre a sua vida nessa manhã. O escudo da fé. Revista-se da couraça da justiça.
Coloque em seus pés a preparação do Evangelho. Oh Espírito Santo de Deus, nessa manhã, venha renovar, Senhor, a nossa vida. Venha nos encher da Tua presença. Ó Deus, nós levamos cativo os nossos pensamentos à obediência do Senhor. Derrubamos raciocínios, fortaleza, toda altivez que se levanta contra o conhecimento do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nesse lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Aleluia. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Nesse lugar, Aleluia. Na Tua presença, Tu és real. sinta a presença do Senhor. Ele é real. Oh. Vou me entregar totalmente. E o Teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. E a minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, minha herança é o Teu amor.
Santo de Deus, humilhe-se diante do Senhor nessa manhã. Aleluia. Sim, Senhor. Aleluia. Eu me deixarei ser achado por Ti, diz o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração, e eu me deixarei ser encontrado por Ti. Inclina-se diante do Senhor, humilha-te diante do Senhor nessa manhã. Se há algo para consertar, se há algo para acertar com o Senhor, se há nessa manhã motivo de você se arrepender diante do Senhor, dizer: Senhor, me perdoa, eu quero voltar para os Teus caminhos. Ó Deus, eu quero voltar, Senhor Jesus, para os Teus átrios. Ó Deus, eu sei que eu tenho uma herança bendita no Senhor, Pai. Nessa manhã eu me humilho diante de Ti. Coloco o meu coração, Senhor, quebrantado diante do Teu altar. Espírito Santo de Deus, vem renovar. Renova, Senhor, nessa manhã. Oferece a Deus aquilo que te custa nessa manhã. Oferece a Deus aquilo que te custa nessa manhã. Aleluia. Oh, Senhor Jesus. Glória a Deus. Se eu me humilhar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor, ao meu clamor. Mais vale um dia, oh Espírito Santo, no centro do teu querer. Aleluia. E toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, em nome de Jesus. Graças a Deus. Que manhã abençoada. Pode acender as luzes. Graças a Deus pela sua presença nessa manhã. Graças a Deus pelo seu amor. Graças a Deus pela sua palavra nessa manhã. Quero fazer um convite a você que ainda não tem uma família espiritual, que ainda não caminha, né, com uma família espiritual. Nessa manhã tome essa decisão, faça parte da Crown Church, dessa família, para que você possa crescer, aprender, para que você possa, como disse o apóstolo Paulo, né, amadurecer a cada dia na sua vida espiritual. Amém? Nós temos um cartão de decisão. Você pode preencher esse cartão de decisão para fazer parte aqui da nossa família, em nome de Jesus. Amém? Pai, nós te agradecemos por essa manhã abençoada, pela tua presença. Sairemos daqui, Senhor, renovados, fortalecidos por Ti, pela Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Então nos leve em paz e em segurança, Senhor. Nós sairemos deste lugar, venceremos e voltaremos aqui para a Sua glória, em nome de Jesus. Dê um aplauso, Senhor. Ministre uma palavra sobre a vida